Paz e bem, queridos irmãos e irmãs. É costume que no tempo do Advento e na Quaresma, esses tempos fortes de penitência, de conversão, o Santo Padre, juntamente de seus colaboradores, os cardeais, eles fazem o retiro. Então, o Santo Padre está fazendo o retiro do tempo do Advento. É comum também que o pregador da Casa Pontifícia há anos, desde São João Paulo II, que é o Raniero Cantalamessa, que é o Frei, agora ele é cardeal, graças a Deus, muito querido na igreja, com colocações brilhantes. É costume que o pregador seja o Frei Raniero Cantalamessa. Agora, pregando pela primeira vez como cardeal da igreja, E aí, então, estava estudando o texto em italiano, o cardeal faz em italiano, imprimi em italiano, e faço para partilhar com o nosso canal uma tradução aqui daquilo que o Espírito Santo pregou ao Santo Padre e a todos nós, nesse tempo do Advento. A primeira colocação a gente partilha aqui. O cardeal Raniero parte do Salmo 90, que diz assim: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Este salmo nós geralmente cantamos também nas missas ezequiais, ou seja, pelos fiéis defuntos, Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. A partir desse texto ele desenvolve a primeira meditação do Advento. Vamos ver. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle. Un nostro poeta, Giuseppe Ungaretti, descrive lo stato d'animo dei soldati in trincea durante la Prima Guerra Mondiale. O nosso poeta José Ungaretti descreve o estado de ânimo dos soldados nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Con una poesia fatta solo di 8 parole. Com uma poesia feita somente de, ele diz aqui, 8 palavras, no texto escrito estão 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Vamos ver. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Uma poesia bonita, Está como no outono sobre as árvores as folhas, Então ele vai falar sobre a morte e vai dizer, citando esse poeta, as folhas estão na árvore como no tempo de outono, ou seja, caindo ou prestes a cair. Vamos ver. Oggi è l'umanità intera che sperimenta questo senso di caducità e di precarietà a causa della pandemia. Hoje a humanidade inteira experimenta esse sentido de caducidade e de precariedade por causa da pandemia. Il Signore ha scritto San Gregorio Magno. O Senhor escreveu São Gregório Magno. A volte ci istruisce con le parole, a volte invece con i fatti. Às vezes o Senhor nos instrui com as palavras ou com a sua palavra e às vezes com os fatos, Deus nos fala através da sua palavra, São Gregório, São Gregório Magno, e Deus nos fala também através dos acontecimentos, isto é, através dos fatos. Nell'anno segnato dal grande e terribile fatto del coronavirus, Neste ano marcado pelo grande e terrível fato do coronavírus, sforziamo di raccogliere l'insegnamento che da esso ognuno di noi può trarre per la propria vita personale e spirituale. Nos esforçamos por tentar recolher aquilo que de ensinamento isso pode trazer para a nossa vida pessoal e espiritual, Sono riflessioni che possiamo fare qui tra noi, ma sulle quali sarebbe forse controproducente insistere troppo presso la gente. São reflexões que nós podemos fazer aqui entre nós crentes, nós que cremos, e também mas que queremos ser contraproducente, ou seja, não vai dar em nada nesse momento insistir em fazer em relação às pessoas nesse instante, para não acrescentar mais dificuldade nesse momento que a fé encontra no prolongar-se da pandemia. Encontrar tantas dificuldades. Nesse momento é contraproducente, diz ele, ficar insistindo com as pessoas enquanto estamos vivendo ainda esse prolongar-se da pandemia. Per non accrescere l'esasperazione, le difficoltà che la fede incontra già a causa del prolungarsi della pandemia.
Le verità eterne sulle quali vogliamo riflettere sono, primo, As verdades eternas sobre as quais queremos refletir são, primeiro, che siamo tutti mortali, que somos todos mortais, che non abbiamo qua giù dimora stabile, que não temos aqui embaixo, né, Quadju, não temos aqui morada estável, morada permanente. secondo, che la vita del credente non finisce con la morte, Segundo, que a vida dos crentes, que a vida dos que têm fé não termina com a morte, perché si attende la vita eterna. porque culmina na vida eterna. Terzo, con la barca del nostro pianeta, perché il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in E terceiro, que não estamos sozinhos nessa pequena barca que é o nosso planeta, porque o Verbo se fez carne e veio habitar em meio a nós. mezzo a noi. La prima di queste verità è oggetto di esperienza, la A primeira dessa verdade é objeto de experiência, morte. A Le morte. altre due sono oggetto di fede e di speranza. e as outras duas são objetos de fé e de esperança. Iniziamo meditando oggi sulla prima di queste massime eterne, Então, iniciamos meditando essa questão primeira dessas máximas eternas. la morte. Dessa máxima eterna, a morte. Memento mori. Então, aqui ele cita aquela frase latina famosíssima, memento mori. Lembra-te que morrerás. Ricordati che morirai. I monaci trappisti l'hanno scelto come motto del loro ordine Os monges trapistas, diz ele, escolheram essa frase, né, memento mori, como motor, digamos assim, da sua ordem. e scrivono queste parole nei luoghi di passaggio del monastero. E escreveram essa palavra, memento mori, lembra-te que morrerás, nos lugares de passagem do monastério, nos lugares principais, para que os monges vissem essa frase o tempo todo. Lembra-te que morrerás. Ma isso vale naturalmente per tutti noi. Mas isso vale naturalmente para todos nós. Memento mori. Lembra-te que morrerás. Della morte si può parlare in due modi diversi, Da morte se pode falar de dois modos diversos. o in chiave cherigmatica o in chiave sapienziale. Ou em chave querigmática, o querigma que lembra o primeiro anúncio, né? Ou em chave sapiencial. Il primo modo consiste nel proclamare che Cristo ha vinto la morte, O primeiro modo consiste em proclamar que Cristo venceu a morte, che esso non è più un muro contro cui tutto si infrange, que essa não é mais um muro contra o qual tudo se quebra, tudo se rompe, ma un ponte verso la vita eterna. mas uma ponte até a vida eterna. Il modo sapienziale o esistenziale di parlare della morte O modo sapiencial ou existencial de falar da morte, por outro lado, consiste consiste invece nel riflettere sulla realtà dolorosa della morte così come essa si presenta all'esperienza umana. sobre o refletir sobre a realidade da morte, assim como ela se apresenta à experiência humana, Allo scopo però di trarre da essa lezioni per vivere bene. com o desejo de trazer disso lições para que se possa viver bem. Ed è la prospettiva in cui ci collochiamo in questa meditazione. E é nessa perspectiva que nos colocamos nesta meditação. È il modo in cui si parla della morte nell'Antico Testamento questo, in particolare nei libri sapienziali. O modo como se fala da morte no Antigo Testamento e de forma particular nos livros sapienciais. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Citando o Salmo 90, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria, Dice il salmista. diz o salmista. Tale modo di guardare alla morte non termina con l'Antico Testamento, ma continua anche nel Vangelo di Cristo. Esse modo de olhar para a morte não termina com o Antigo Testamento, mas continua no Evangelho de Cristo. Ricordiamo i suoi ammonimenti, alcuni.
Recordamos a sua admoestação. Vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. Tolo, esta noite mesma te será pedida a tua vida. E quello che hai preparato di chi sarà? E aquilo que você preparou, de quem será? Oppure che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua vita? Também disse o Senhor que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se depois vem a perder a sua vida? La tradizione della Chiesa ha fatto proprio questo insegnamento. A tradição da igreja tomou posse deste ensinamento. I padri del deserto coltivavano il pensiero della morte fino a farne una pratica costante e a tenerlo vivo con tutti i mezzi. Os padres do deserto cultivavam o pensamento da morte até fazer uma prática constante disso e a ter esse pensamento vivo com todos os meios de que dispunham. Uno di essi, il padre del deserto, Um desses padres do deserto, che lavorava a filare la lana, aveva que trabalhava a afiar, a tecer a lã, preso l'abitudine, si legge, di lasciar cadere ogni tanto il fuso per terra tinha o costume de deixar cair o fuso de vez em quando ao chão, por terra, e di mettere la morte davanti ai suoi occhi prima di sollevarlo di nuovo. e de fazer o exercício de ter a morte diante dos seus olhos antes de levantar o fuso novamente. La mattina esorta l'imitazione di Cristo. Aqui ele cita aquele livro que a gente sempre está citando para as pessoas, Imitação de Cristo, né? Um livro famoso. Ele diz, citando uma frase do Imitação de Cristo, amanhã ou pela manhã, Fa conto di non arrivare alla sera. imagine, faz de conta que não chegará à noite. Então, a Imitação de Cristo. Pela manhã, imagina, faz de conta que a noite não chegará. Scesa la sera, non osare di riprometterti la mattina. E ao cair a noite, não tenha tanta certeza, viva como quem não tem certeza de que chegará novamente amanhã. Sant'Alfonso Maria de Liguori ha scritto un trattato che conosciamo intitolato Apparecchio alla morte. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu um tratado intitulado Aparelho para a Morte, o Aparelho da Morte, Che è stato per secoli un classico della spiritualità cattolica. que foi durante séculos, e é durante séculos, aliás, um clássico da espiritualidade católica. Molti santi dal secolo XVI in poi sono rappresentati in meditazione davanti a un teschio. E muitos santos, isso também é bem interessante na nossa cultura católica, muitos santos do século XVI em diante são representados como que numa postura de meditação, tendo diante de si um crânio. Né? Tale modo sapienziale di parlare della morte si riscontra in tutte le culture, non solo nella Bibbia. Esse modo sapiencial de se falar da morte se encontra em todas as culturas, não só na Bíblia e no cristianismo. Il cristianesimo. Esso è presente, secolarizzato, anche nel pensiero moderno. Isso é presente e secularizado também no pensamento moderno. E vale la pena accennare brevemente alle conclusioni cui sono giunti due pensatori, la cui influenza è ancora forte nella nostra cultura. E diz ele, vale a pena acenar ainda aqui brevemente, algumas conclusões de alguns pensadores, esses pensadores modernos, secularizados, cuja influência é por demais marcante na nossa cultura. Il primo è Jean-Paul Sartre. O primeiro, famoso, Jean-Paul Sartre. Egli ha rovesciato il rapporto classico tra essenza ed esistenza. Ele meio como que inverteu a abordagem clássica entre essência e existência, affermando che l'esistenza viene prima ed è più importante dell'essenza. afirmando que a existência vem antes e é mais importante que a essência. Tradotto in termini semplici,
Traduzido ou traduzindo em termos simples, questo vuol dire che non esiste una scala di valori oggettivi e que não existe uma escala de valores objetiva e anteriori a que tutto, seja anterior a tudo. Dio, il bene, Essa escala de valores, né? Deus, o bem, i valori, os la legge valores, naturale, a lei natural, alla quale l'uomo deve conformarsi, ma às quais o homem deve conformar-se, mas che tutto deve partire dalla propria individuale esistenza e dalla propria libertà. que tudo deve partir da própria e individual existência e da própria liberdade. Ogni persona deve inventare e realizzare il suo destino, come il fiume dice, avanzando si scava da solo il proprio letto. Então, para esse pensador, né, cada pessoa deve inventar e realizar o seu destino como um rio, avançando, como um rio que, ao avançar, cava por si mesmo o próprio leito. La vita è un progetto che non è scritto da nessuna parte, Então, nesse sentido, a vida então é um projeto que não é escrito de nenhuma parte, ma si decide con le proprie scelte libere. mas que pode ser decidida com as próprias escolhas livres, essas escolhas do homem, não é? É o homem jogado à sua liberdade, né, na filosofia sartreana, né? Questo modo di concepire l'esistenza come progetto dell'uomo E agora acontece, isso traz implicações, esse modo de conceber a existência como um projeto do próprio homem ignora completamente, come si vede, il dato della morte. ignora completamente, como se pode ver, né, logicamente, né, o dado da morte. Ed è confutato perciò dall'esistenza stessa che intende affermare. E é confrontado por isso mesmo da própria realidade da existência que ele deseja afirmar. Che cosa può progettare l'uomo se non sa neppure se ne dipende da lui se Ou seja, é o problema aqui, a problemática, né? Que coisa pode, pois, projetar o homem se não sabe nem mesmo e nem sequer depende dele, domani sarà ancora in vita? se amanhã estará ainda em vida? Più credibile su questo punto è il pensiero di un altro filosofo del secolo scorso, Mais digno de credibilidade sobre esse ponto é o pensamento de um outro filósofo, Martin Heidegger, Martin Heidegger, che pure parte da premesse analoghe e si muove nello stesso alveo delle que também parte dessa premissa análoga e se move no mesmo alvo esistenzialismo. do existencialismo. Definendo l'uomo un essere per la morte, Definindo o homem como um ser para a morte, egli fa della morte non un incidente che pone fine alla vita, ele faz da morte não um incidente que põe fim à vida, ma la sostanza stessa della vita, mas a própria substância da vida. ciò di cui la vita è fatta. Aquilo de que a vida é feita. Ogni minuto che passa è sottratto alla vita e consegnato alla morte. Cada minuto que passa é como que roubado da vida e entregue à morte. Come percorrendo in auto una strada, Como percorrendo de carro uma autoestrada, uma rodovia. vediamo case ed alberi scomparire velocemente dietro di noi. Vemos casas e árvores aparecendo, perpassando rapidamente diante de nós. Vivere per la morte significa che la morte non è solo la fine, Viver para a morte, portanto, aqui significa que a morte não é só o fim, ma anche il fine della vita. mas também o fim da vida. Si nasce per morire, non per altro. E assim, nesse pensamento, se nasce para morrer, não para outra coisa. Qual è allora, si domanda a questo punto il filosofo,
Qual é então, se pergunta nesse ponto o filósofo? quel nucleo solido, certo, invalicabile, Aquele núcleo sólido, certo e insuperável, intransponível, al quale la coscienza richiama l'uomo e sul quale deve fondarsi la sua esistenza, ao qual a consciência chama, conclama o homem e sobre o qual deve fundar-se a sua existência, se vuole essere autentica? se quer ser autêntica? Risposta, Resposta: il suo nulla. o seu nada. Tutte le possibilità umane sono in realtà delle impossibilità. Todas as possibilidades humanas são, na verdade, da impossibilidade. Ogni tentativo di progettarsi e di elevarsi è un salto che parte dal nulla e finisce nel nulla. E toda tentativa de projetar-se, de elevar-se, é um salto que parte do nada e termina no nada. Non resta che rassegnarsi, fare Nada resta senão resignar-se nesse pensamento, né? come si diz, dice, necessità, virtù, e amare il proprio destino. Da necessidade, da virtude e amar o próprio destino. Una versione moderna, come si vede, Uma versão moderna, como se vê, dell'amor fati degli stoici. do amor fati dos estoicos. Então aqui o cardeal cita os estoicos, né? Aquele grupo de pensadores filosóficos, de grupo de filósofos da Grécia Antiga, que cultivavam o amor fati. Ou seja, já que nós somos impotentes diante dos acontecimentos, diante das intempéries, o homem precisa amar a sua fatalidade, amar o seu destino, né? Então, é uma postura que reaparece no mundo moderno com uma nova roupagem. Quem quer se aprofundar sobre o assunto, pesquise estoicos, o amor fati, uma filosofia bem interessante. O homem deve amar o seu futuro, amar o seu destino, né? Nesse sentido da fatalidade e da sua impotência diante da fatalidade. Aqui o cardeal está apenas mostrando o pensamento moderno para confrontá-lo e até respondê-lo com o pensamento cristão, que ele vai desenvolver agora, nesse momento. Vamos ver. L'amore del fatto del destino. Sant'Agostino aveva anticipato anche questa intuizione del pensiero moderno sulla morte. Santo Agostinho, diz o cardeal, havia antecipado esta intuição do pensamento moderno sobre a morte. Ma per trarne una conclusione totalmente diversa. Mas para trazer-lhe uma conclusão totalmente diferente. Non il nichilismo, Não o niilismo, esse vazio, esse vácuo existencial, esse nada, né, que é bem típico do homem moderno, ma fede nella vita eterna. mas a fé na vida eterna. Quando nasce un uomo, scriveva, Quando nasce um homem, escrevia Santo Agostinho, si fanno tante ipotesi. se faz tantas hipóteses. Forse sarà bello, Talvez será belo, forse sarà brutto, talvez será bravo, bruto, forse sarà ricco, talvez será rico, forse sarà povero, talvez será pobre, forse vivrà a lungo, talvez viverá longamente, forse no, talvez não. ma di nessuno si dice Mas de nenhum se diz, forse morirà o forse non morirà. talvez morrerá ou talvez não morrerá. Questa è l'unica cosa assolutamente certa della vita. E essa é a única coisa absolutamente certa da vida. Quando sappiamo che uno è malato di idropisia, Então aqui ele continua citando o texto de Santo Agostinho, né, que foi bispo do século V. Quando sabemos que alguém está doente de hidropisia, naquela época a doença era incurável, ele vai falar aqui em italiano, allora questa era una malattia incurabile. era incurável. Diciamo, poveretto, Dizemos, pobrezinho, deve morire, deve morrer, è condannato. é non c'è condenado, rimedio. não tem remédio. Ma non dovremmo dire lo stesso di uno che nasce? Mas pergunta Santo Agostinho, mas não deveríamos dizer o mesmo de qualquer um que nasça? Pobrezinho, E morire, non c'è rimedio, deve morrer, não tem remédio, è condannato. é condenado. Che differenza fa se in un tempo un po' più lungo o un po' più breve? Que diferença, pois, faz se o tempo será um pouco longo ou um pouco breve? La morte è la malattia mortale che si contrae nascendo.
A morte é a doença mortal que se contrai nascendo, que se contrai ao nascer. Dante Alighieri ha condensato in un solo verso questa visione agostiniana Dante Alighieri condensou em um único verso esta visão agostiniana. definisce la vita umana sulla terra Define a vida humana sobre a Terra, un viver che è un correre alla morte. um viver que é um correr para a morte. Então aqui citando Dante Alighieri, né, que por sinal ajudou a organizar a língua italiana, né, na Divina Comédia, né? Sull'onda dell'avanzare della tecnologia, delle conquiste della scienza, Sobre a onda de do avançar da tecnologia e da conquista da ciência, noi rischiavamo di essere come quell'uomo della parabola che dice a se stesso: a gente corre o risco de ser como aquele homem da parábola que diz a si mesmo: anima mia, hai a disposizione molti beni, ó, minha alma, tens à tua disposição muitos bens. per molti anni. Por muitos anos. Riposa, Descansa, mangia, come, vedi, bebe e diverte-te. Lucas 12, 19. La presente calamità è venuta a ricordarci A presente calamidade veio para nos recordar di quanto poco dipende dall'uomo progettare de quão pouco depende ao homem esse projetar e decidere il proprio futuro e decidir o próprio futuro fuori dalla fede. fora da fé. La considerazione sapienziale della morte conserva dopo Cristo A consideração sapiencial da morte conserva depois de Cristo la stessa funzione che ha la legge a mesma função que tem a lei dopo la venuta della grazia. depois da vinda da graça, da chegada da graça. Anch'essa serve a custodire l'amore e la grazia. Também essa serve para guardar, para custodiar o amor e a graça. La legge, scritto, è data per i peccatori. A lei, está escrito em 1 Timóteo 1:9, é dada para os pecadores. E noi siamo ancora peccatori, E nós somos ainda pecadores. cioè soggetti alla seduzione del mondo e delle cose visibili. Isto é, sujeitos à sedução do mundo e das coisas visíveis. Tentati sempre di conformarci a questo mondo, Tentados, como diz o apóstolo em Romanos 12:2, a nos conformarmos a este mundo. direbbe Paolo. Non c'è punto migliore in cui collocarsi per vedere il mondo, E não há um ponto, um lugar melhor para nos colocar para ver o mundo, se stessi para ver a si mesmo e tutti gli avvenimenti e todos os acontecimentos nella loro verità, naquela verdade, che è quello della morte. que é a morte. Allora tutto prende il giusto posto. Então tudo alcança, tudo pega, tudo atinge o justo lugar, o justo posto. Il mondo appare spesso un groviglio inestricabile di ingiustizie e disordine. O mundo aparece frequentemente como um emaranhado inextrincável de injustiças e desordens. Tutto sembra avvenire a caso e non esserci alcuna coerenza e alcun disegno. Tudo parece dar a sensação de que tudo vem por acaso e que não tem nada tem uma coerência ou mesmo algum desígnio. Una specie di dipinto moderno, senza forma, in cui Parece interessante essa analogia, uma espécie de uma pintura, sabe? Uma pintura de um quadro, dipinto. Parece a pintura de um quadro moderno, sem forma. tutti gli elementi e i colori sembrano posti a caso. Onde nesse quadro, nessa pintura, né, que retrata o mundo moderno, todas as cores, os elementos parecem colocados ao acaso, né? Bem assim que nós vemos as pinturas abstratas modernas, né? Reflete o interior do homem, né? Spesso si vede l'iniquità trionfare e l'innocenza punita. Com frequência se vê a iniquidade triunfar e a inocência ser punida, né? Ma perché non si crede che al mondo c'è qualcosa di fisso e di costante? Mas por que não se acredita que no mundo haja qualquer coisa de fixo e de constante? Ecco, notava Bossuet, E assim notava Bossuet, che talvolta si vede il contrario. que entretanto se vê o contrário.
e cioè l'innocenza sul trono e A inocência sobre o trono l'iniquità sul patibolo. e a iniquidade sobre o patíbulo. C'è un punto da cui osservare questo immenso quadro e decifrarne il significato? Então, eis aí um ponto, um lugar do qual se possa observar este imenso quadro e decifrar o seu significado. Sì, Sim, è la fine, é o fim, la morte, isto é, a morte, a cui segue immediatamente il giudizio. a qual segue imediatamente, como está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o julgamento, o juízo. Visto da qui tutto assume il suo giusto valore. E visto daqui, não é, desse ponto de vista, tudo assume o seu justo valor. La morte è la fine di tutte le differenze e le ingiustizie che esistono tra gli uomini. A morte é o fim de todas as diferenças e injustiças que existem entre os homens. La morte, diceva il nostro grande attore comico Totò, A morte, dizia o nosso grande ator cômico Totó, è una livella, azzera tutti i privilegi. é como se fosse um... É difícil traduzir esse português, não é? Como se fosse um nível que ajusta ou redefine todos os privilégios. Quante guerre, quante crudeltà in meno si commetterebbero sulla terra Quanta crueldade e quantas guerras, né, se cometeriam menos, seriam evitadas, se cometeria menos sobre a terra, se i violenti e gli oppressori dei popoli se os violentos e os opressores dos povos pensassero che anche loro dovranno morire, pensassem que também eles, esses poderosos, deverão morrer, che non sono eterni. que não são eternos. Guardare la vita dal punto di osservazione della morte dà un aiuto straordinario a vivere bene. Portanto, olhar a vida do ponto da observação da morte dá uma ajuda extraordinária para viver bem. Sei angustiato da problemi e difficoltà? Você está angustiado pelos problemas e pelas dificuldades? Portati avanti, Segue em frente. collocati al punto giusto. Coloca-te então nesse posto justo, nesse lugar que estamos ensinando. Guarda queste cose dal letto di morte. Olha para essas coisas do leito da morte. Come vorresti allora aver agito? Como terias então agido? Quale importanza daresti a queste cose? Que importância daria a estas coisas? Hai un contrasto con qualcuno? Você tem um desajuste, um desentendimento com alguém, com alguma pessoa? Guarda la cosa dal letto di morte. Olha isso do leito da tua morte. Cosa avresti voluto aver fatto in quel momento? Aver vinto Que coisa então você, olhando o leito de morte, gostaria de ter feito naquele momento? Ter vencido o esserti umiliato? ou ser humilhado? Aver prevalso Haver prevalecido o aver perdonato? ou haver